Existe um sentimento específico que só quem acompanha ou cresceu assistindo os animes dos anos 90 consegue descrever. Não é uma tristeza profunda, mas é uma espécie de saudade do que não vivemos. É a sensação de caminhar por uma estação de trem vazia, enquanto o sol se põe lá no fundo, ou de olhar para o brilho estático de uma televisão, antiga, no meio da noite. Nos anos 90, a animação japonesa atingiu um ápice técnico e artístico, mas por trás de todas essas cores vibrantes e das batalhas épicas, havia algo mais, uma sombra, quase que sucinta, uma melancolia silenciosa que parecia permear cada frame da animação. Hoje vamos nos mergulhar no vazio, vamos entender porque os animes dessa época carregam uma tristeza tão única. Como a história do Japão mudou essa estética e por que, 30 anos depois, essa melancolia ainda ressoa tão forte em nós. Para entender a alma dos anos 90, precisamos falar sobre o que veio antes, nos anos 80. O Japão era o futuro. A economia estava no topo do mundo, o dinheiro fluía e o otimismo era a regra. Animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco refletiam essa energia, heróis que com esforço e vontade poderiam superar qualquer limite e derrotar qualquer inimigo. Mas no início dos anos 90, a bolha estourou. O Japão entrou na chamada década perdida. O desemprego subiu, a segurança financeira desapareceu e de repente o futuro promissor parecia um deserto. O ano de 1995 foi o ponto de ruptura. Em janeiro, o grande terremoto de Hanshin devastou Kobe. Em março, o ataque terrorista com gás sarin no metrô de Tóquio chocou a nação. O mundo real tornou-se instável, perigoso e incompreensível. Foi esse cenário que Hideaki Anno criou Neon Genesis Evangelion. Não era apenas um anime de robô gigante, era um grito de socorro. Shinji Ikari, o protagonista de Evangelion, não era um herói corajoso dos anos 80. Ele era um reflexo de uma juventude que se sentia impotente, isolada e sobrecarregada pelas expectativas de um mundo que estava desmoronando aos poucos. A melancolia dos anos 90 não estava apenas no roteiro, mas na própria imagem refletida. A animação, pintada à mão em folhas de acetato, trazia uma textura orgânica, imperfeita e quente, que o digital nunca conseguiu replicar totalmente. Havia uma sujeira, entre muitas aspas, poética na imagem. Mas o segredo estava no uso do espaço. Os diretores da época dominavam o conceito de o intervalo, o vazio entre as cenas. Em vez de ação constante, tínhamos planos longos de nuvens passando, de um ventilador girando no teto, ou de personagens apenas existindo no silêncio. Esses momentos criavam uma sensação de isolamento urbano. As cidades nos animes dos anos 90 pareciam vivas, mas estranhamente desabitadas. São chamados espaços liminares, lugares de transição que evocam uma nostalgia inquietante. E claro, também havia trilha sonora. O jazz melancólico de Yoko Kanno em Cowboy Bebop, o sintetizador frio de Zero Experiments Lane, ou City Pop, que embora animado, ainda carrega uma ironia triste sobre o consumo e a solidão. Para entender essa melancolia, precisamos olhar para três obras fundamentais que definiram o espírito da época. O primeiro, Neon Genesis Evangelion, o dilema do ouriço. Evangelion explorou a psicologia do trauma, o dilema do ouriço, a ideia de que quantos mais nos aproximamos de alguém, mais nos machucamos. Tornou-se o tema central, a melancolia que é interna, uma luta desesperada para encontrar o valor em si mesmo, em um mundo que exige que você seja uma ferramenta. O segundo anime, Cowboy Bebop, o peso do passado. Se Evangelion é sobre o medo do futuro, Cowboy Bebop é sobre a prisão do passado. Spike Spiegel e sua tripulação são almas à deriva no espaço, tentando fugir de memórias que não os deixam partir. A frase final, "We are gonna carry that weight", você vai carregar esse peso, resume a melancolia da vida adulta, a aceitação de que nossas cicatrizes nos definem. O terceiro anime, Zero Experiments Lane, o vazio digital. Lançado em 1998, Lane previu a solidão da era da internet, a melancolia que é fria e despersonalizada. Lane e o Akura se perdem na Wired, questionando se sua existência física tem algum significado. É a tristeza de estar conectados a todos, mas não pertencer a lugar nenhum no final. Porque os jovens que nem eram nascidos nos anos 90 sentem tanta conexão com essa estética. Existe um termo para isso, anemoia, a nostalgia por um tempo que nunca viveu. Vivemos em uma era de perfeição digital, de cores saturadas e estímulos constantes. A melancolia dos anos 90 nos oferece um refúgio.
Ela valida nossa própria solidão. Ela nos diz que está tudo bem se sentir perdido, que o silêncio tem valor e que a beleza pode ser encontrada na perfeição de um pôr do sol pintado à mão. Obras como Perfect Blue, de Satoshi Kon, nos lembraram que a realidade é frágil, e Ghost in the Shell nos perguntou o que resta de nós quando tudo se torna artificial. Essas perguntas não foram respondidas, elas apenas se tornaram urgentes. A melancolia dos animes dos anos 90 não era um sinal de derrota, era um sinal de humanidade, em um Japão que tentava processar o final de um sonho econômico e o início de uma incerteza tecnológica. Esses artistas escolheram não desviar o olhar, eles pintaram a tristeza que estavam sentindo, o vazio e a solidão, com uma beleza que ainda nos toca. Talvez a melancolia escondida nesses animes seja na verdade um espelho. Ela nos lembra que, mesmo no espaço mais profundo ou na rede mais complexa, o que realmente buscamos é uma conexão real, e que às vezes é no silêncio de uma tarde de 1995 que encontramos as respostas para as perguntas de hoje. Obrigado por caminhar por essas memórias comigo. E você? Qual anime dos anos 90 te faz sentir essa melancolia única? Deixe nos comentários e até a próxima.